Vamos finalizar essa série, que eu acho que vocês não aguentam mais eu falando de Desvividos? Oi, guys, tudo bem? E passando aqui nesse vídeo, só pra lembrar que esse aqui é o último vídeo da série falando, dando detalhes, analisando os meus desenhos de Desvividos. Se vocês não viram, eu já postei 2 vídeos dessa mesma série falando dos meus desenhos, porque né, são 8 desenhos, então eu tive que separar vídeo a vídeo. Mas enfim, espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês não viram os anteriores, vão lá, que estão disponíveis no canal pra vocês assistirem e tudo mais. E é isso, fiquem com o vídeo. Um grande beijo e bye bye! Agora vamos para minha personagem favorita, que é a Valéria. Bem, guys, a Valéria, na hora de criar o processo de desenhar ela, eu usei tanto a minha imaginação em si, quanto a representação que fizeram dela na peça Roleta Russa. Então, o traje dela, que eu desenhei ela de perfil, é o mesmo traje da peça Roleta Russa, e eu também gostei dessa ideia dela ser ruiva e desse penteado dela. A questão é que eu não consegui eu imaginei a Valéria, na verdade, fora daquilo que o Alessandro imaginou. Na minha cabeça, o Alessandro só tacava o pau, falava um monte de coisa, falava que ela era horrível, nojenta e sei lá o quê, por conta dela ser gordinha. E todo o livro eu ficava pensando, cara, ele só fala isso por ela ser gordinha, então eu vou desenhar ela da forma que eu imagino, sendo uma mulher linda, porém gordinha. Então eu imaginei a Valéria toda bonitinha, toda fofinha. Eu só achei que nesse primeiro desenho eu desenhei ela um pouquinho com cara de sonsa. Eu não necessariamente precisava ter feito ela, tipo, toda meiguinha, assim. Podia ter feito como eu fiz com a Ritinha, deixado ela com cara de mulherão, bonita, porém gordinha. Então, mas ainda assim eu gostei disso. Tipo, ela é uma garota bonita, porém ela só é hateada esse tanto no livro por ela ser gordinha. Então eu fui contra isso que o Alessandro tanto prega no livro, então eu desenhei ela toda bonitinha e tudo mais. No segundo desenho eu quis representar essa personalidade forte que ela tem, que é o que eu gosto muito nela, pra dela ter essa personalidade, dela ir contra o Zack, dela ir contra enfim, a galera ali, nos momentos que, tipo assim, gente, isso é um absurdo, a gente tem que ir contra isso, é algo que eu gostei muito. Tem a frase dela que eu também gosto muito, que é, vamos, eu não tenho medo, porque, de forma geral, a Valéria realmente, em muitos momentos, ela não demonstra medo. E mesmo quando ela demonstra, ainda assim tem muita coragem nos momentos que ela demonstra medo. Porque no final do livro ela começa ali a demonstrar medo, desespero e tudo mais, mas ela ainda se mantém firme, e é isso que eu gosto muito nela. Então é uma personagem que, apesar dos pesares, né, ela ainda se mantém firme, ela ainda é uma personagem que demonstra muita coragem, mesmo estando com medo, por isso a frase, vamos, eu não tenho medo. Nos objetos dela tem o teste de gravidez, que aí acaba que a gente sabe desde a metade do livro que ela tá grávida do Zack, e a moeda que, acho que é a única coisa que eu não gosto dela, que é essa tara dela com essa moeda, mas ok. E no cenário, que também é outra referência, no cenário da Valéria eu coloquei o fogo, que é pra representar quando começa a pegar fogo no porão. Eu sei que não necessariamente a ligação mais próxima é com ela, o fogo, mas é que no momento, no final do livro, quando tá o Zack e o Alessandro brigando, né, que a gente sabe que eles não estão, e ela tá assistindo, eu super imaginei, tipo, o cenário pegando fogo, e ela assistindo os dois com medo, mas ao mesmo tempo tentando absorver esse medo e tudo mais, então eu acho que é um cenário que combinou bastante com ela, nesse momento aí de maior desespero da personagem, e também combinou com os cabelos ruivos dela. Eu gostei bastante. Então, pra mim, é um dos desenhos que eu mais gostei também. Eu só mudaria a expressão facial desse desenho aqui, deixaria ela com uma expressão não tipo, ai, deixaria ela com cara de brava, mas deixaria ela numa expressão um pouco mais fechada, assim, mais cara de mulherão, como eu falei, pra representar esse lado dela, que é lindo, apesar do tanto de críticas que ela sofre do Alessandro por conta da sua beleza. É uma das minhas personagens favoritas. Aí, gente, nós temos o filho de uma puta do Zack, que é um dos personagens que eu realmente mais odeio desse livro. Vamos lá. Por mais que ele seja um dos personagens que eu mais odeio, o Zack tem sim um dos melhores desenvolvimentos da história, não tem como eu negar isso. Ele é um personagem que ao longo do tempo ele vai perdendo cada vez mais a sua humanidade, vai perdendo cada vez mais a sua empatia, vai perdendo cada vez mais a sua razão, ao mesmo tempo que ele tá sem razão, tá com raiva, tá triste, ele tá vulnerável. Então é um personagem muito interessante. O processo dele foi muito tranquilo. Eu também usei de referência a peça da Roleta Russa. Então eu imaginei ele com um corpo bem padrão, um corpo saradão e tudo mais, mas sem exageros, um corpo padrão, enfim. Eu não consegui imaginar ele loiro. Na minha cabeça, não, em momento algum eu consegui imaginar ele loiro de olho azul. Na minha cabeça, o cabelo dele ele é moreno, com os olhos castanhos, então eu representei isso no desenho. Como eu falei, um corpo padrão, tudo mais. E as referências em si, principais, primeiro que a gente nota que o cenário do Zack é o mais avermelhado de todos, no fundo, e as mãos dele, no segundo desenho, estão cheias de sangue. Que, ao meu ver, é uma representação minha, da minha opinião, o Zack é o personagem que mais tem sangue nas mãos. No livro inteiro, ele é o que mais fez o desenrolar da história acontecer, é o que mais fez o desenrolar trágico da história acontecer. Então, tipo, o que acontece com o Danilo, eu meio que culpo ele. O que acontece com a Ritinha, eu meio que culpo ele. O que acontece com a Maria João, também. Sabe? Então,
ele pra mim é o personagem que, de fato, mais tem sangue nas mãos quando trazemos de uma perspectiva que, tipo, ele é o personagem que mais tem sangue nas mãos, mas não de forma direta, porque a gente sabe que não é necessariamente culpa dele o que acontece, é culpa do Alessandro. Foi o Alessandro que planejou tudo. Tecnicamente, tipo, o Zack, de forma sem perceber, foi o que mais sujou as mãos com o sangue dos outros personagens. Por isso, o sangue nas mãos dele e o cenário todo besuntado de sangue. Também porque a história dele é marcada pelo falecimento dos pais, que também é algo bem pesado. Pensando nisso, eu também coloquei, além do sangue nas mãos dele, uma lagriminha saindo no rosto dele, no segundo desenho, que é para representar o quanto que ele ainda estava vulnerável, apesar de estar acontecendo tudo isso, todas essas coisas ruins na vida dele, ele ainda estava muito vulnerável, então essa lágrima é para representar essa vulnerabilidade dele. Também tem na nuca dele essa mancha vermelha que eu coloquei, que também é para representar o destino dele ao final do livro, que é o que acontece com ele, né? O golpe que ele leva, que ele fica vegetando ao final de tudo. Tem o objeto dele, que eu acho que é mais do que óbvio qual que é o objeto dele, que é o objeto que faz toda a história acontecer, justamente com o Zack, que pra mim é o personagem que faz toda a história principal acontecer, juntamente do Alessandro. E aí nós temos a frase dele, que é nós nos vemos depois então. Que é uma ironia e é algo legal da gente falar, porque não vão ver. No final, quando tudo acabou, ninguém mais ia se ver, ninguém mais ia ter contato, ninguém mais ia se falar. A história acabou. E mesmo, tipo, se ele estivesse falando isso pro Alessandro, também não ia acontecer. Porque no final a gente sabe qual que é o destino do Zack, e a gente sabe que o Alessandro nunca mais vai ver ele, possivelmente, e ele nunca mais vai ver o Alessandro. Então é uma frase muito legal. Eu diria que representa bem esse final do Zack, essa esperança de que as coisas poderiam voltar ao normal, mas a gente sabe que não vai. Então é uma frase pesada, de certa forma, mas que traz esse peso pro Zack, pro personagem dele em si. E também é um dos desenhos que eu mais gostei. Apesar dele ser o personagem que eu mais odeio, mas ainda assim eu não posso negar que ele é um dos personagens, é o personagem mais bem trabalhado da história em si. E eu já vi muita gente no meu TikTok dando em cima dele, falando, nossa, eu imaginei ele super galã e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, calma, tá? Ele é um personagem legal e tal, mas calma. E por hora, é isso, gente. Como eu falei, eu adorei fazer essa série dos personagens de Desvividos. Foi uma das séries de desenho que eu mais gostei até então. Eu gostei muito dos personagens. Acabei desenvolvendo um carinho bem grande pra eles, apesar de ter alguns personagens que eu odeio muito mesmo, certo? E tem alguns desenhos que eu super iria topar refazer, tanto porque eu não gostei, que eu gostaria de consertar algumas coisas, tantos desenhos que eu realmente gostei e gostaria de refazer eles simplesmente pelo carinho que eu desenvolvi por aqueles personagens. Mas eu espero que vocês também tenham gostado eu trazer esse vídeo explicando em detalhes os acontecimentos e o que eu consegui representar em cada um dos desenhos, referências, certo? Porque são detalhes que, sinceramente, só eu iria conseguir notar ao longo do tempo e trazendo aqui para vocês, vocês conseguem também reparar esses pequenos detalhes que eu trouxe em cada um dos desenhos. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa ideia minha, explorando melhor esses meus desenhos, né, trazendo os detalhes, e que talvez eu faça isso futuramente com os desenhos de Jantar Secreto que eu também estou fazendo atualmente. Quanto a uma dúvida que uma seguidora minha mandou lá no meu TikTok perguntando, por que você não desenhou o Noel? E gente, eu não desenhei o Noel, porque o filho da mãe foi o responsável pelo meu maior trauma literário. Eu não vou desenhar o Noel. Eu não pretendo desenhar ele em momento algum. Me dá mal-estar só de pensar, porque o que acontece no livro entre ele e a Ritinha como eu falei, é grotesco, é nojento e tudo mais, então eu não vou desenhar o Noel. Não insisto e tudo mais. Mas eu quero saber se vocês gostaram da representação dos outros personagens que eu fiz. E apesar de muitos deles terem ações extremamente questionáveis, ainda não me geraram tamanho trauma que o Noel me gerou lendo esse livro. Mas é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo diferente de vídeo, né? Que não foi só focado nas críticas de livros. Talvez eu traga mais desse, como eu falei, falando de Jantar Secreto. E se de repente, se vocês gostarem desse estilo, talvez eu leia outros livros e faça a mesma coisa, desenhando, caracterizando os personagens e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, guys. Então, um grande beijo pra vocês, um ótimo final de semana e bye bye!